Olá, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez, dessa vez para falar não de Bíblias de estudos. Dessa vez vamos falar de um assunto diferente. Vamos falar sobre de uma Bíblia que ela não é canonizada, uma Bíblia que foi proibida. É isso mesmo. Vamos falar dos livros apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Falo desses 3 volumes, certo? Da editora Fonte Editorial. São livros maravilhosos. É como se fosse Bíblias, certo? Mas com um conteúdo que não é inspirado, mas serve para nós como para conhecimento histórico, não é? Nós pensamos que só existem, não é, aqueles livros, já existem os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, as epístolas de Paulo, né, de João, de Judas, de Tiago, né? Nós pensamos que só existe o Atos dos apóstolos, mas existem vários atos, vários apocalipses, vários evangelhos, vários testamentos, e esses livros que eu acabei de mostrar aqui, ele tem vários livros, totalizando dá em média de 140 livros apócrifos. Esses livros que não foram aceitos pelo cânon, certo? Esses livros foram reprovados. Já pensaram se esses livros estivessem na Bíblia, né? A Bíblia seria mas esses livros eles não são inspirados, né? Teve pessoas que usaram nomes dos apóstolos, né, de pessoas conhecidas, né, na época, pessoas de nomes. Aí teve umas pessoas que pegaram e começaram a escrever em nome dessas pessoas, que são chamados esses livros de pseudo-epígrafos, né? Esses livros. Agora, para você ler um livro desse, é preciso você ter uma base profunda nas Santas Escrituras, né? Se você não leu a Bíblia toda, mas é preciso você conhecer o Pentateuco, certo, de cabo a rabo, e também os Evangelhos e as Epístolas. Tem que ter uma base profunda, certo, nesses grupos de livros, porque esses livros vão estar sempre falando desses evangelhos, né? Da vida de Jesus, na infância de Jesus, e neles contém muitas heresias. É preciso ter muito cuidado quando estiver lendo um evangelho de Filipe, né? Um Apocalipse de Paulo, né? A Epístola aos Laodicenses, né? E assim sucessivamente. São muitos livros. E esses livros aqui, ele é de 2014, né? É um livro que contém vários livros, né? É uma Bíblia conhecida como a Bíblia Proibida. Ele contém vários livros, né? Esse volume ele inclui o Testamento de Abraão, a Assunção de Moisés, Caverna dos Tesouros, livro de Enoque, ou primeiro Enoque, né? Até o livro de Judas, o livro canônico, cita, né, um versículo desse livro, né? Aí há um mistério. Também contém o livro da infância do Salvador, tem proto-evangelho de Tiago, evangelho de Maria Madalena, evangelho de Judas, evangelho de Nicodemos, descida de Cristo ao inferno, versão grega, tem a versão latina, evangelho de Pedro, evangelho segundo Felipe, o evangelho de Valentino, dentre outros livros. São muitos livros que essa Bíblia contém. Também aqui tem alguns Apocalipse, né? Não só tem o Apocalipse de João, né? O Apocalipse canônico, né?
mas tem também Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Pedro e Apocalipse de Tomé, né? Dentre outros livros. Esse está no volume 1. No volume 2, que é esse vermelhinho aqui, nós podemos encontrar vários livros também, certo? Esse também foi lançado em 2012, né? Organização Eduardo de Proença, ou melhor dizendo, né? 2012. Esse aqui é 2012, o outro de 2014, né? A edição mais nova do outro, certo? Que incluiu até o Evangelho de Maria Madalena, que não tinha, e também o Evangelho de Judas. E esses livros, esse primeiro volume, antigamente a capa dele era dura, né? Parecia uma Bíblia mesmo, como uma Bíblia de Jerusalém, né? Como a Bíblia hebraica, né? Que são de capa dura. Assim também era esse livro Apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Parecia uma Bíblia, mas hoje em dia a capa é apenas de papelão, certo? Nesse volume aqui, o volume 2, contém o 3º Coríntios, contém Atos de Pedro, Atos de Tomé, Atos dos Apóstolos Pedro e Paulo, tem 3º Macabeus, 4º Macabeus, 1º Esdras, 4º Esdras, o livro de Adão, o livro de Abraão, tem a prece de Azarias, o Evangelho secreto de Marcos, o Apócrifo de Tiago, Apocalipse de Paulo. Vejam só, o martírio de Mateus, a vingança do Salvador, misericórdia, o livro de Tomé, o contendor, dentre outros livros. Esse aqui, o livro de número 2. E também o livro que foi lançado nesse ano de 2018, o volume 3, né? A capa dele não é mais esse formato aqui, esse aqui é antigo, esse meu são livros antigos, mas o novo agora está assim, dessa forma aqui, né? Mais bonitinho, né? Desenho como fosse um bocado de anjo, um monte de anjos, né? Mas aqui é um lançamento novo, um lançamento desse ano de 2018. E nesse livro contém pouquíssimos livros, certo? Não tem muito nesse livro aqui, mas tem parte 1, que são textos judaicos e pseudepígrafos, o livro de Jazá, não é? Que até a Bíblia cita também, e Odes de Salomão. Tem também aqui a parte 2, Evangelhos, que tem Evangelho perdido segundo Pedro e Evangelho do Nascimento de Maria. Parte 3, Epístolas, as epístolas entre Paulo, o apóstolo, e Sêneca. Primeira epístola de Clemente aos Coríntios, segunda epístola de Clemente aos Coríntios, epístola de Inácio aos Efésios, epístola de Inácio aos Magnésios, epístola de Inácio a Trales, epístola de Inácio aos Romanos, epístola de Inácio aos Filadelfianos, epístola de Inácio a Esmirna, epístola de Inácio a Policarpo, epístola de Policarpo aos Filipenses. Parte 4, Escritos Apócrifos Cristãos. O primeiro livro do pastor de Hermas, chamado Visões, o segundo livro do pastor de Hermas, chamado Mandamentos, e o terceiro livro do pastor de Hermas, chamado Metáforas. Tem pouquíssimos livros nesse volume 3, mas livros bastante conhecidos nosso, certo? Um livro maravilhoso, está de parabéns à editora Fonte Editorial, melhor dizendo, está de parabéns por essa coleção maravilhosa, né? E eu recomendo para você que gosta, né, desse assunto de livros apócrifos, assim como eu gosto, é excelente esse material. Então, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dê um joinha. Se você não inscreveu no nosso canal, se inscreva, né? Porque no nosso canal tem vários vídeos de Bíblias de estudos. E em breve estarei postando mais vídeos para você.
Então que o Senhor Jesus Cristo continue lhe abençoando e nós encontraremos nos próximos vídeos.